Alô, amigos do programa Fato Concreto. Hoje nós estamos recebendo Marilda Simeão, candidata a deputada federal pelo PT de Juiz de Fora, uma pessoa de uma qualificação extraordinária, e nós a trouxemos para que todos os eleitores de Juiz de Fora a conheçam melhor. Ao teu lado, coordenador de campanha, o nosso querido guerreiro de décadas em Juiz de Fora, Giraldelli, muito conhecido, PCdoB, PT, sempre ali na borda dos partidos de esquerda. Vamos então conhecer Marilda Simeão? Marilda Simeão, bom dia. Bom dia. Bem-vinda ao programa Fato Concreto. E hoje nós vamos conhecê-la melhor por intermédio da tua própria boca. Meu querido Giraldelli, bom dia. Bom dia, Desidério. Prazer estar aqui com você, querido. Vamos sim discutir a campanha da Marilda Simeão, os seus compromissos, a sua atuação política e o que ela deseja representar na política de Juiz de Fora, da Zona da Mata e de Minas Gerais. Perfeitamente. Eu já assinto uma candidatura muito rica de conteúdo e propostas. Marilda Simeão, fala para a gente um pouquinho da sua trajetória. Eu sei que a senhora é professora aposentada, 36 anos de militância no PT e, mais que isso, de militância no movimento negro. E também é uma pessoa que milita aí nos quilombolas. Fala pra gente tudo isso que eu quero que o eleitor te conheça melhor. Bom dia. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui, dando a minha pessoa e a minha campanha. Eu me chamo Marilda Simeão, sou filha de Sebastião Simeão e de Marina Rita Simeão. Mas o que me orgulha é ser também mãe de Olívia Simeão. Né? Sou professora, eu aposentei esse ano, sou escritora, tenho livro já lançado, chama Ogum Euá, sou contadora de história, tenho 35 anos de Movimento Negro Unificado, que é o maior movimento negro do Brasil, que tem 47 anos, tem 35 anos esse movimento. Sou uma das fundadoras do Feijão de Ogum, esse grande evento que tem na cidade, que hoje faz parte da agenda municipal. Eu não sou do Instituto Feijão de Ogum, mas eu sou fundadora do Feijão de Ogum, que estive nele à frente desse evento por 20 anos. Né? Saí quando percebi que meu espaço não era mais esse. E estou aí lançando o meu nome para candidata a deputada federal com o número 1355 para a diversidade. E sou do PT, né? Sou petista há muitos anos, e atendendo a um chamado do presidente da República, quando ele fala que é necessário termos mais diversidade nesse espaço. Atendendo a esse chamado e acreditando que a democracia se faz com todo o povo brasileiro e principalmente com as mulheres negras, as mulheres ciganas que não são faladas, as mulheres indígenas, para que a gente possa ter a real diversidade. O Estado Democrático de Direito não pode ser feito só com o povo. Tem que ser feito com todos, para que todos possam construir um futuro melhor. Perfeitamente. Marilda, fala pra gente um pouquinho o que é o Feijão de Ogum. Que movimento é esse? Como surgiu? O Feijão de Ogum, ele surge, é um evento que surge dentro do EBNU e a partir de uma reunião, o falecido Caxambu, que já não está mais conosco, fala, vamos fazer um feijão? Ah, vamos fazer um feijão. Vamos fazer uma feijoada? Ah, vamos fazer. Mas como assim? Qual a diferença de uma feijoada para outra? Ele, não, essa nós vamos chamar todos e todas, não só para comer o feijão, vamos chamar também para vir construir, para vir fazer o feijão conosco. E assim se deu esse feijão durante 5, 6 anos, e depois nós passamos a discutir a problemática do negro dentro de Juiz de Fora. Então nós tínhamos aí, no sábado à noite, nós íamos para um espaço onde a gente não pagava esse espaço, onde a gente cozinhava a noite inteira, e todos aqueles e aquelas, se quisesse estar conosco, poderia estar. E nós tínhamos aí doações dos nossos amigos, nós não tínhamos patrocinadores, era
doações. Quem quisesse contribuir, ia lá, contribuía com alho, com uma cebola, ou com música, com o que quisesse. A noite inteira a gente passava cozinhando, trocando afeto, trocando experiência. No domingo, a partir de meio-dia, a gente abria as portas para os artistas negros e estar comungando conosco. E entendendo que esse feijão, apesar de ter o nome de Ogum, feijão de Ogum, eles pensavam, naquele momento a gente pensava que os Juiz de Fora não tinha até então um movimento que abarcasse todos. Nós vamos ter a Marcha para Jesus, que é uma questão cristã. Nós vamos ter aí as festas de igreja, que também é uma questão cristã. Né? E o feijão de Ogum, nós tínhamos, a construção dele foi feita em cima de 3 matrizes africanas, de religião matriz africana, que era o povo Geis, o povo de Angola e o povo Queto. Mas fora disso, os meus amigos evangélicos, meus amigos católicos, meus amigos que não tinham religião, meus amigos de toda e qualquer religião, podia passar a noite conosco e comungar com esse feijão no outro dia. E o que sobrava desse feijão, a comunidade levava para casa. O pronto e o que sobrava sem fazer também podia levar para casa. E assim se deu por 20 anos, né? Até chegar a pandemia. Com a pandemia nós não fizemos em 2020, 2021 a gente fez ele online, mas não teve a feijoada. 2022 ele já vai para a agenda municipal. E ele vai tomando outros rumos, outros caminhos. Neste momento, eu penso em sair e como registrar que o Juiz de Fora tem movimento negro e movimento negro organizado, eu resolvo escrever esse livro que chama Ogum Euá, que significa, é o nome em Yorubá, que significa feijão remédio. Dizer que para nós, povo preto, o remédio é o afeto. É um bom dia, uma boa tarde, é uma escuta, eu te compreendo, eu te entendo. É esse afeto que muitas das vezes, antes do médico chegar e a farmácia chegar, a gente troca com os nossos, para depois chegar na farmácia. Coisa muito linda. Geraldelli, eu gostaria que você falasse, hoje você é coordenador da campanha da Marilda Simeão. Como surgiu esse convite? Por que você aceitou esse convite? E você, a gente conhece a sua história, é um homem que está no movimento de esquerda há muito tempo e trabalha com uma coerência. A gente fala fora do comum, porque a gente vê muitas pessoas que começam com coerência, no meio do caminho se perde. E você está aí há décadas. Como que surgiu isso? Por que você aceitou esta coordenação? Coordenação, sim. De um tempo para cá eu tenho muito refletido e aprendido essa questão racial, da igualdade racial e dos espaços de poder. Na última eleição municipal nós estivemos juntos, eu, Marilda, junto com Robson Marques, assistente social, militante bancário e que obteve 2.000 votos para vereador. Hoje ele é suplente, não é isso? E nessa construção de união, brancos e pretos, militância política, hoje nós estamos apoiando a candidatura de Marilda, também com esse projeto. É como ela falou, é a diversidade, é o respeito, é o acolhimento, não é isso? Uma nova forma de fazer política e também de gerar novas lideranças políticas para o nosso município, não é isso? A professora Margarida Salomão está indo para o seu segundo mandato, daqui a pouco vai abrir uma nova janela para disputar o poder municipal. E nós, pretos, militantes, movimentos da sociedade civil organizada, precisamos ocupar esses espaços de poder, não é isso? Com a proposta inclusiva, generosa, a cidade que nós queremos, a Câmara Federal que nós queremos, a Assembleia Legislativa que nós queremos, o Estado de Minas Gerais que nós queremos. Hoje estamos apoiando a candidatura do Patrus Ananias. Então é esse movimento. E Juiz de Fora, após a tragédia, Desidério, também requer esse olhar. Nós precisamos de construir uma Juiz de Fora para todos. Moradia segura, não é isso? O SEMADEM, a Defesa Civil, fala que o Juiz de Fora hoje precisa de remover 130 mil pessoas que moram em área de risco, não é isso? Então, como é que a gente vai pensar a cidade? Para 130 mil pessoas tendo moradia segura, né? Tendo uma boa qualidade de vida. Então, isso é que está posto. E a eleição municipal dialoga, a eleição desse momento dialoga com isso, não é isso? Nós precisamos da Marilda,
Porque para você fazer muitas coisas, você precisa das emendas parlamentares, não é isso? O presidente Lula tem dito hoje, como é que vai fazer 50 bilhões de emendas parlamentares estão sendo distribuídas sem critérios nenhum, não é isso? Através do orçamento secreto. Nós temos que acabar com isso. Emenda parlamentar é dinheiro público. Você tem que ser direcionado para as demandas da população. Não pode ser para show, não pode ser para isso, não pode ser para aquilo. É construir moradia? Vamos construir moradia, não é isso? Então, eu tenho dito isso para a Marilda. Ela é parceira das pessoas que foram atingidas pela tragédia de fevereiro. Ninguém está falando isso, não é isso? As pessoas estão abandonadas. Não é isso? Precisa do compra assistida para hoje, não é isso? Precisa do aluguel social, não é isso? Precisa de uma cesta básica, é isso. E mais do que isso, o acolhimento e a troca de afeto que a Marilda falou. Marilda, o motivo que você foi convidada para estar aqui, no fato concreto, dialogando conosco, com toda a rede de pessoas que nos assistem, é que eu visitei a tua página e simplesmente eu me apaixonei. Porque na tua página eu vi sinceridade, atendimento de demandas. Realmente, lá na tua página, a gente percebe a doação de afeto, a troca de carinho e muitas outras coisas mais. Mas também eu a trouxe aqui para provocar um pouco, cutucar a onça com a vara curta, que é o dito popular, quando as pessoas têm que falar fatos que não são ditos e que são corriqueiros entre nós. O movimento negro de Juiz de Fora é um movimento negro atuante. A gente percebe nas lutas, na Câmara Municipal, nos encontros. Mas na hora do voto, o movimento negro de Juiz de Fora ele falha. Eu acabei de citar um exemplo muito claro que uma candidatura a deputada, a prefeitura de Juiz de Fora, candidatura negra, que foi Fernanda Liotério, é com o seu vice Wellington. E essas duas pessoas hoje que defendiam uma candidatura negra à prefeitura de Juiz de Fora, que o tempo todo falou de movimento negro, hoje não estão abraçando a tua campanha. E por obrigação, eu coloco isso muito claro, obrigação com letra maiúscula, deveriam, por questão de coerência que o Geraldelli tem demais, não estão apoiando a sua candidatura. Ao mesmo tempo que o PT de Juiz de Fora, que mexe com o movimento negro, que tem uma estrutura de militância negra enorme, não consegue eleger um vereador negro. E nós temos 4 vereadores do PT, todos brancos, de classe média alta. E você agora é candidata pelo movimento negro e por muitas causas que vai além do movimento negro. Como que você vê isso? Sabendo que nós temos 54% da população negra. Fique à vontade. Olha, você traz aí muitos dados, muitos gatilhos. Vamos lá. Entender por que o movimento negro de Juiz de Fora não está apoiando a candidatura negra, a gente tem que pensar o que é a política. O que é esse lugar de poder que é o legislativo e o executivo. Há pouco eu estava conversando lá em Belo Horizonte com a militância e dizendo o seguinte: nós ainda estamos no elo de permanência. As questões da campanha política, ela não avançou, em geral, não avançou a modernidade. A gente ainda tem uma fala, uma posição muito acirrada em termos de que eu vou resolver isso, moradia, eu vou resolver luz, eu vou resolver o problema do preto, do pobre, do favelado. Certo? Mas muitas das vezes sem ouvir esse preto, esse pobre, esse favelado, esse de periferia. Nós já temos ainda um lugar de poder que foi construído lá atrás, né? A questão foi construído lá atrás, esse espaço com os grandes colonizadores, com os grandes fazendeiros. Eles estavam no poder. E hoje a gente tem um poder da herança desses colonizadores que estão no poder hoje. A gente pensar no sobrenome de
quem está, porque o pai esteve, o tio esteve, a avó esteve. E esse pessoal da herança que esteve, eles jamais vão soltar esse espaço de poder, esse espaço de decisão da vida do outro. E os movimentos negros, a gente tem que pensar isso com cuidado, de que muitas das vezes pensar o que é o capital, o que é o capitalismo. O capitalismo hoje ele engessa de uma forma que o sujeito não tem direito de escolha, não tem direito de liberdade. Quando a gente fala de liberdades, né, que é uma palavra que me incomodou muito quando trouxe a Giovana Cassa trouxe isso na pesquisa dela de doutorado, que ela falou liberdades, eu percebi e falo com tranquilidade, os negros ainda não têm liberdades, e principalmente liberdade de escolha e de trabalho. Então eu peço hoje o voto consciente, porque se depender de ser livre para as suas escolhas, muitos não serão, porque o arroz e o feijão ainda chega como doação do colonizador, porque se você apoiar o Manuel e o Baixão, que não faz parte daquele convívio, você perde o emprego, você perde uma chamada, você perde um convite. Então, assim, eu convoco e chamo a todos a pensar de que quem já está no poder, existe aí uma leitura que é necessário que eles continuem, que aí a gente tem que trazer a Cida Bento, uma grande escritora, que ela fala do Pacto da Branquitude. E esse pacto da branquitude é tão severo que, para além deles salvar os brancos se salvando os brancos, eles ainda capitaliza alguns negros para que esses multipliquem nos seus espaços e mantém esse povo branco no poder. Não é a questão da cor da pele, é a questão de entender que, se falarmos de democracia, a gente precisa que o favelado esteja nesse lugar, porque ele sabe o que é o ponto de ônibus lotado, ele sabe o que é um ônibus que não funciona, ele sabe o que é uma luz quando chega alto, ele sabe o que é o trabalho, ele tem consciência do falta de medicamento na unidade de saúde. Ele sabe da falta, ele sabe quantas vezes ele tem que ir no posto de saúde para conseguir uma consulta, ele sabe da violência que sofre nos postos de saúde, porque quando ele fala de violência, eu não estou apoiando a violência contra o funcionário público, não, mas muitas das vezes eu penso, quando um paciente agride um funcionário público na saúde, eu me pergunto quantas vezes esse mesmo foi violentado em seus direitos, como que ele foi recebido. Então, assim, é necessário termos mais mulheres e homens da diversidade nesse espaço para que eles possam junto construir um Brasil de fato, uma democracia de fato. Eu penso o seguinte, que as leis que existem hoje, que nos favorecem, das ações afirmativas, elas foram pensadas, elas foram provocadas pelo movimento negro. E me orgulho muito de fazer parte desse movimento negro. Mas, muitas das vezes, essas leis estão aí e elas são abraçadas pela metade. Vamos pensar em creche. A gente tem uma lei de creche que todo município tem que ter atender todas as crianças de 0 a 4 anos de idade. Isso é maravilhoso. Mas eu, enquanto mãe, enquanto funcionária de creche que eu fui no passado, que eu fui da MAC, concursada e trabalhei em creche, eu penso que é o seguinte, nós cumprimos o papel de hoje, a Juiz de Fora tem pouquíssimas crianças fora da creche. Aí eu quero discutir que creche é essa. Ela tem área livre? Ela tem areia, ela tem terra, essas professoras têm um letramento racial, que essas professoras acolhem as crianças negras, aonde elas moram, elas conhecem essa comunidade, é dizer dessas questões, como que essas crianças são amparadas nesse espaço, porque a gente bem sabe que o primeiro espaço de violência racial é na educação. Que a criança, o primeiro passo que ela dá, que ela entende que ela é diferente, que ela não tem o afeto, que ela não vai ter o abraço daquela professora, que ela vai ser olhada de certa forma pelaquela professora, pelaquela educadora, é nesse espaço. Então a violência racial também começa primeiro aí. E sim, eu gostaria muito que os movimentos sociais pretos de fora estivessem lá nesse momento. Mas também entendo, não estou dizendo que eu aceito, eu entendo que também não são livres para isso. Perfeitamente. Geraldelli,
As pessoas têm se dirigido a mim como uma pessoa radical, porque eu estou insistindo que negro tem que votar em negro, que negro não é para carregar flâmula de candidatura branca. E então, no restaurante, semana passada, um cidadão olhou assim bem para o meu rosto e disse o seguinte: voto não tem cor, voto é sentimento democrático. Eu falei, mas o chicote do branco tinha escolha por uma cor. O chicote do branco não chicoteava o filho do branco, mesmo que o fosse infrator. E o chicote do branco escolhia chicotear a pele negra por prazer, mesmo que o negro fosse 24 horas por dia explorado. Aí eu te faço essa pergunta. Diante deste cenário, quando você desce o calçadão da Alfred e que você transita ao longo da Rio Branco e que você vai às comunidades periféricas e você vê os lares negros com flâmulas, banner de branco nas casas, qual é o teu sentimento puro e genuíno? Então, a sociedade brasileira, não é isso? Ela é construída através da escravidão. Foram quase 4 séculos de escravidão, não é isso? E ao final da escravidão, não houve nenhuma política pública, né, de acolhimento dessa população negra, que até então estava na senzala. Então, é um processo longo de reparação, de políticas afirmativas. E quando a Marilda também fala isso, né, que é a nossa candidata a deputada federal 1355, das liberdades. Nós não temos todas as liberdades. Hoje nós temos as cotas da universidade. Eu entrei na universidade em agosto de 1985. Eu era o único negro da sala de 40 pessoas do curso de letras, não é isso? Tinha uma outra mulher preta que veio do Suriname. Então éramos dois, uma do Suriname e o Geraldelli de Juiz de Fora. E com as cotas, hoje nós temos mais pessoas pretas nas universidades. Nós temos também a lei que garante vagas no serviço público, que também antes era um espaço que os negros, na maioria, não estavam presentes. Hoje eles fazem presente. E é um processo de construção. Infelizmente, hoje, a sociedade brasileira e o mundo está polarizado, não é isso? Então, também isso conta outras interferências. Mas nós temos que ter esperança, querido, né? Muita esperança, muita Geraldelli, mas já firmeza. são 2 séculos. Continuaremos tendo esperança por mais 2 séculos? Não é hora de uma revolução do pensamento? A candidatura da Marilda Simeão, ela é este, esta força, esta oportunidade, é o momento. Nós vamos continuar tendo esperança por mais 2 séculos, mais 3 séculos. Já está na hora da negritude mudar o pensamento, mudar o voto, mudar a consciência, parar de carregar a flâmula de candidato branco e começar a carregar a flâmula de candidato negro. Perfeitamente, assim, nós queremos discutir a candidatura da Marilda com todo mundo, né? Especialmente com as pessoas pretas, porque elas sigam conosco, que ela nos ajude a construir, não é isso? Para a gente colocar um divisor de águas na política Juiz de Fora. E a Marilda cumpre esse papel. Temos esperança nisso, né? Perfeitamente. Marilda, o que você me fala dessa pergunta que eu fiz ao Geraldelli? Quando você está transitando pela cidade, a sua candidatura é uma candidatura simples, sem capital, sem patrocínio. Os grandes empresários, se houver algum te apoiando, você me perdoa, mas eu quero generalizar, que os grandes empresários não apoiam candidaturas periféricas. Eles já têm os candidatos escolhidos que farão um lobby no Congresso, na Câmara dos Deputados Estaduais, na Câmara dos Vereadores. Como você sente isso quando você roda pela periferia de Juiz de Fora, do Estado, porque agora está circulando no Estado, e você vê que as comunidades negras ainda estão aquém da consciência cidadã, carregando candidaturas brancas? Sim, eu veio aí, né, tô por Minas, e sem capital mesmo, não tive até agora ajuda de ninguém mesmo, né, eu tenho viajado com o pouco que eu tenho, às vezes não, né, mas a maioria das vezes de carona, dormindo na casa de amigos,
e para provocar mesmo. Eu me estudo como uma negra atrevida. Temos que nos atrever a estar neste lugar, né? E de parar de pensar que é o branco bonzinho. Porque é muito, muito confortável o outro estar no poder e dizer que nos dá, que fez por nós, que constrói por nós, que pensa por nós. Mas já tivemos, no princípio do século, um presidente negro. E cadê essa história? Hoje nós temos aí a questão do Dia dos Professores, graças a uma mulher, a uma professora preta, que foi a primeira parlamentar do Brasil. E pasme, ela era professora e ela não podia nem casar, que é a Antonieta de Barros. Então, pessoal, é dificílimo. As amarras para estar nesse lugar, os impedimentos para estar nesse lugar, só se for muito atrevida mesmo. E eu te falo, de coração, para todos que estão ouvindo, que meu maior repouso, né? Minha maior fortaleza de estar, porque eu tenho aí 9 tios, irmão da minha mãe, e fui abraçado por esses idosos, que eu tenho 60, então todos têm mais de 70, que me disse, vá porque eu estou com você. Então, assim, é a consciência. Quando a gente fala também essa questão de movimento, é pensar que nós temos aí a Lei 10.639 e a Lei 11.000, que ainda não foi implantada na sua totalidade. Quando a gente fala de universidade, que é a mesma, muitos professores vêm dizendo dessa lei e pesquisa sobre essa lei, e escreve sobre essa lei, lá mesmo ela não foi implantada. Porque é necessário termos uma camada para sustentar os colonizadores, os netos, filhos de colonizadores. Então, é necessário que essa lei não seja implementada, porque se imagina, se mais uma negra igual a mim pensar que pode se atrever a construir políticas de fato e defender leis para abraçar esse povo preto, tu imagina que Brasil que nós teremos. Se mais mulheres e homens pretos, indígenas, ciganos, se atrever a levantar e se candidatar e se unir para estar, nós teremos um Brasil mais igualitário. Nós teremos políticas que atendem de fato a todos. Nós não vamos mais viver da migalha que o outro nos dá. E quem sabe nós não vamos precisar mais viver das emendas do parlamentar. Porque hoje também tem que passar essas emendas para além dela vir para ajudar a cidade, como também o elo de permanência. Porque como os movimentos sociais que recebem essas emendas fica atrelado àquele candidato que deu essa emenda, sem entender que essa emenda não pertence a esse candidato, que esse é o dinheiro público e que é deles por direito. Então, assim, eu acredito, eu creio e eu trabalho e estou aqui para isso, para que tenhamos condições de termos leis de fato criada, pensada, escrita e assinada por nós, para que a gente não viva mais de migalha. E creio que menos de um século a gente vai conseguir isso, porque senão a nossa luta por cotas, tanto das cotas raciais, tanto na educação quanto em outros espaços, ela foi em vão. E essa luta não pode ter sido em vão. A nossa luta pela liberdade, ela se faz no dia a dia, né? Não é uma questão muito fácil. Não é uma caminhada que se resolve de um dia para o outro. Porque quase 400 anos de escravidão, os herdeiros, né, dos grandes colonizadores estão aí. E quando eles falam, eu tenho aí consciência do privilégio da minha branquitude. Eles não refletem o que eles falam. Porque se você tem consciência da sua branquitude, então assim, é necessário você cortar na pele para que o outro negro caminhe. Então é necessário que cada um, juiz de forano, que pensa que pode desconstruir o racismo, que ele apoia uma candidata negra. Porque aí ele está realmente pensando numa sociedade antirracista. Porque é muito fácil eu dizer que eu sou antirracista se eu não fazer nada
para que nenhum negro chegue a lugar nenhum, a não ser na porta da minha casa para limpar a minha casa. Perfeitamente. Marilda, a gente vê assim que são tantas pessoas antirracistas só na internet, no mundo virtual. E a gente observa que nesse momento, mesmo que eu, você, o Geraldelli e muitos outros brasileiros rechaçamos as emendas parlamentares, o Instituto das Emendas Parlamentares, nós não conseguiremos fazê-lo sem que elejamos candidaturas negras. Um fato curioso, bizonho, aconteceu agora por volta de 15 dias, que um deputado federal do Paraná, branco, não vou citar o nome dele para não dar pompa para ele, está defendendo que os assistidos do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida, percam o direito do voto. Isso é mais um crime. E quando a gente fala, tá nas redes sociais, é um homem nojento, um barbado nojento, não vou citar o nome dele, eu já disse. Mas então é o seguinte, quando a gente fala das emendas parlamentares, eu quero você eleita, eu quero muitos outros negros eleitos para mitigar a situação da população em situação vulnerável, moradores de rua. Por que eu digo isso? Porque é por intermédio das emendas parlamentares, da consciência, dos 56 milhões que você tem direito como deputado federal de trabalhar essa emenda parlamentar, é que você pode direcionar para entidades que cuidam da população periférica em situação de vulnerabilidade. Porque se você não o fizer, o candidato branco, ele vai direcionar essa emenda para os institutos que cuidam das crianças brancas que têm famílias instituídas, famílias brancas, famílias que têm pais empresários, famílias que colocam as crianças em escolas particulares, com calendários diferentes do calendário e também da situação da grade curricular dos meninos pretos das escolas públicas. A revolução, ela é vagarosa, porque dependemos ainda disso. E eu concordo com a sua ideia que tem que acabar com esse instituto da emenda parlamentar e do orçamento secreto. Mas neste momento, Não. enquanto não finda, é que venha e seja muito bem aproveitado pelas candidaturas negras de Juiz de Fora, de Minas Gerais e do Brasil todo, e que todos tenham essa consciência, Marilda. Aí eu quero te fazer uma pergunta seguinte. Marilda, eu estou provocando você e o Geraldelli, porque a gente está vendo coisas que estão acontecendo em Juiz de Fora que jamais deveríamos estar discutindo hoje. Nesse momento que nós estamos discutindo negritude aqui no fato concreto, isso já era para ter sido superado. Nós tínhamos que estar discutindo aqui agora, sabe o que é? Investimento em ciência e tecnologia, investimento na ciência médica, na robótica. E nós estamos ainda discutindo isso. Estamos muito atrasados. Contudo, é necessário que você coloque a cara a tapa, coloque a tua candidatura, defenda direitos. Qual é a sua plataforma enquanto candidata a deputada federal eleita? Olha, quando você fala do racismo de Juiz de Fora, a gente tem que pensar o seguinte: uma pesquisa que saiu, acho que 2021 ou 2022, por aí, dizendo que Juiz de Fora é a quarta cidade mais racista do Brasil. Então, assim, ela faz jus até hoje desse espaço. E a minha candidatura representa essa desconstrução. Porque quando chegar em novembro, quando chegar em outubro, a gente vai poder dizer se Juiz de Fora continua racista. Não, Juiz de Fora está trabalhando para uma cidade antirracista, né, com os negros e com os brancos. Nós vamos ter aí uma classificação, né, de se ela continua racista ou se ela está desconstruindo para uma cidade melhor. A minha plataforma é essa. Hoje eu tenho 60 anos. Eu tenho uma preocupação enorme. Parece 30, viu? Obrigada. Eu tenho uma preocupação enorme com os idosos.
principalmente dos idosos periféricos. A gente não tem aí um pensar de uma saúde em prática da população idosa. O transporte coletivo não nos abraça, os postos de saúde não nos abraça, a questão da mobilidade urbana não nos abraça. E em relação às pesquisas, diz aí que em pouco tempo, né, acho que menos de 10 anos, nós vamos ter mais idosos do que jovens. E já passou da hora de pensarmos nesses idosos, de pensarmos assim, como que essa população vai estar, ou qual o acolhimento melhor para essa população chegar e chegar bem. Porque se é um privilégio, que eu falo que sou uma pessoa privilegiada, porque ontem eu estive com uma das minhas tias, irmã do meu avô, que tem 89 anos, eu tenho 4 tios avós, que chegou. E há pouco tempo atrás, nós não chegávamos nem a 35, 40 anos. Mas chegou como? Né? Como quem chega nessa idade de 80, de 90 anos. E como essa população vai chegar com 80, 90 anos. Esses meus tios, eles moram na zona rural, eles têm uma outra alimentação, eles têm um outro olhar pela vida, eles têm uma outra vivência. Hoje, nos grandes centros, o que a gente vê, uma população de rua com jovens, e eu espero que eles avancem na sociedade, e fico aí pensando como que eles vão estar daqui a pouco. E pensar que essa população de rua está aí por questão da saúde mental, porque não é a miserabilidade em relação à fome, que nós avançamos que hoje, né, a gente tem um presidente que pensou em acabar com a fome, e fico muito feliz que eles estão, mas não pela fome, mas pela saúde mental, que é uma questão que a gente tem que pensar seriamente como que ela nos abraça. E ela nos abraça de uma forma cruel e severa. Pensar que a gente tem as redes sociais que chegou com tudo, sem ter essa discussão, que caminhos são esses. Pensar que a gente saiu da pandemia, que a gente tem crianças também ainda com a juventude que não conhece as ruas, que está tudo no interior da sua casa. Que cabeças é essa? Que mentes são essas? Que pensamentos são esses? Pensar que a gente vem aí com a questão que, pasme, há pouco tempo, mesmo sendo professora Geraldelis e Desidério, eu fui tomar ciência do que é criança trans. Pela uma mãe e numa reunião política, né, que essa mãe me traz, que o filho dela é trans e que tem aí um procedimento com a saúde que muitos municípios não ofertam. Então, assim, os desafios são muitos, muitos mesmo. Eu creio nas leis que foram provocadas lá atrás, e uma das questões é o fortalecimento dessas leis. É pensar que as cotas, ontem à noite, eu falei que eu dormi segurando o celular, mas antes de dormir, eu ainda vi um candidato a presidente da República dizer que vai acabar com as cotas caso ele ganhe. E nós ainda não conseguimos atingir um quantitativo necessário de pobres, periféricos e negros para o mercado de trabalho que não seja nas grandes indústrias. Nós ainda é longe o médico negro, é longe uma farmacêutica negra, é longe o advogado negro. Nós temos pouquíssimos nessa área. E você dizendo aí da questão da tecnologia, eu estive em Belo Horizonte, o Lula traz que ele quer o processamento das terras raras e ele quer essa tecnologia. Nós somos longe desses negros e negras chegar a processar essa tecnologia desse grandioso material que a gente tem nas mãos, que é o Brasil. E eu posso até estar dizendo uma coisa muito, né, muito bizarra, mas eu penso que Minas Gerais
né, com o Lula, nós podemos estar aí erradicando muitas a questão da saúde, que nós podemos estar aí vendo a questão da economia do Brasil a partir das terras raras, a partir do processamento desse produto, de ele não ser exportado, mas sim de ser beneficiado aqui no Brasil. Isso nós só vamos conseguir com o presidente Lula, com o Patrus Ananias, com as nossas senadoras e com os nossos deputados e deputadas. Então, assim, eu acho que a gente tem uma candidatura hoje, uma eleição hoje necessária para um avanço e um real desenvolvimento econômico desse país. Perfeitamente. Giraldelli, fala pra gente. Sim, isso. Nós estamos num momento decisivo no mundo e no Brasil, né? O presidente Lula tem falado muito da questão da soberania do Brasil, não é isso? É o que Metais raros. Né? Metais raros. Os metais raros, do petróleo na margem equatorial no Amapá, é isso que pode ser uma nova fonte para superar o pré-sal. Então é isso, de muita esperança. Aquela região vai virar um novo Kuwait, riqueza, uma coisa Isso absurda. a vizinha ali, a Guiana, né, que já está se transformando um dos países mais pobres da região, está hoje com petróleo, também está se reinventando. E o Brasil, como diz a presidenta da Petrobras, a Magda Soares, tem condições, não é isso? O Brasil é expert em buscar petróleo em águas profundas, parece que este óleo é de melhor qualidade. Então é isso, com muita esperança, e queremos muito eleger a companheira Marilda, deputada federal, 1355. Nós estamos apoiando também o companheiro Magno, de Rio Pomba, deputado estadual, 13450, para fazer essa dobradinha e melhorar as condições de vida de Juiz de Fora, da população atingida pela tragédia de fevereiro. Nós queremos estar sempre juntos e queremos estar também melhorando a política municipal. Então é isso. Muito obrigado. Perfeitamente. Meus amigos, neste momento que nós estamos discutindo aqui essa situação das candidaturas, a gente toma consciência que o Tribunal Superior Eleitoral classifica as candidaturas, o perfil dos candidatos no Brasil: branco, empresários e ricos. Pensando nisso, eu quero discutir uma coisa. Minas Gerais, nenhum candidato a governador negro. E o homem que ascendeu a negritude no Brasil, primeiro Brizola com Alceu Colares, quando elegeu governador, e depois a Benedita da Silva, a negra mais votada do Brasil. E agora a gente vê o Lula cumprindo este papel de trazer políticas públicas sociais para o avanço da negritude. Eu acho que tudo isso passa por muito pelas oportunidades. E eu quero mexer mais uma vez com a Marilda e com o Giraldelli. Nós temos o movimento Marcha para Jesus. Maioria absoluta negra, mas de negro evangélico, que tem a sua consciência roubada por pastores brancos. E nós temos a Semana da Páscoa, que é um movimento católico que explora também o negro e a maioria dos padres brancos. Os terreiros que comungam da religião afrodescendente não têm um movimento nacional. E eu fiz aqui na nossa conversa um desafio a você, Marilda, para que nasça em Juiz de Fora o primeiro movimento nacional de encontro de terreiros no Brasil. Eu estou mexendo com você porque é necessário que nós tenhamos a obrigação de trazermos luz à consciência que vive na escuridão. Ontem, Juiz de Fora curtiu o Rainbow Fest, o movimento LGBT que movimentou a cidade e movimentou a economia. Muito bonito, por sinal. Mas eu creio que o movimento dos terreiros será um movimento ainda bem mais bonito, que vai mexer muito mais economicamente. É porque são pessoas, um número muito grande de brasileiros que vivem nesta situação religiosa, mas ainda discriminada. Está feito o desafio? Você topa esse desafio? Vamos lá.
Sim, nós temos aí, sim, alguns encontros a nível nacional dos Você tem povos de número de, terreiro. de terreiros em Juiz de Fora? Não, assim, Não. o movimento negro unificado há anos vem tentando um projeto que seria o mapeamento dos terreiros de Juiz de Fora. Perfeito. E até hoje nós não conseguimos colocar em prática esse mapeamento, né? Não foi possível ainda colocar em prática. BH, Belo Horizonte já colocou em prática, Bahia colocou em prática, acho que parte do Rio já tem em prática esse mapeamento, que se faz necessário também pela construção de políticas públicas. Porque se eu souber quem são, aonde estão e quais condições de vida desses terreiros, eu tenho condições de fazer políticas públicas necessárias para que atenda esse quantitativo de terreiros. Mas vamos pensar, até a Constituição de 88, os terreiros do Brasil, a religião de matriz africana, e ainda era altamente marginalizada. A gente passa a ter um pouco mais de liberdade a partir da Constituição de 88. E quando a gente acha que está livre, vamos para a liberdade de novo, a gente cai aí, né, na questão do neopentecostal, endemonizando as religiões de matriz africana. Essas mesmas religiões que sustentou os escravizados. Essa mesma religião que deu vida, que deu esperança, que fortaleceu para que eu estivesse aqui hoje, porque as minhas mais velhas não titubearam e permitiu que eu estivesse vivo no dia de hoje. E quando você fala desse movimento em Juiz de Fora das religiões de matriz africana, eu acho muito louvável, porque a gente tem que discutir qual o tamanho da receita que os terreiros oferecem para o município. Porque os terreiros, a gente tem aí a alimentação, a gente compra no mercado. As nossas roupas a gente compra nas lojas. A luz também a gente paga. A gente paga também a água. Os terreiros, eu ouso dizer, que deixa para o município uma receita altíssima que não é contabilizada. Porque hoje, vou falar de candomblé, no qual eu sou Merced, eu tenho 24 anos. Sim, divulgada não. Contabilizada, divulgada não. Sim. Né? Vamos lá. Hoje, para se iniciar numa religião de matriz africana, você não gasta menos de 10 mil. Ah, mas é caro. É caro porque o custo de vida é caro. É caro porque um animal é caro. É caro porque uma vela é cara. É caro porque o arroz e feijão também é caro. Então, assim, sustentamos um comércio no qual nos exploras. E aí a gente vai no comércio, sustenta esse comércio, e quando tem que nos bater, nos matar e nos maldizer, esse mesmo povo que vive do nosso dinheiro são capazes de fazer isso. E aí eu vou voltar para a questão dos candidatos que estão aí. Quantos são de matriz africana? Porque se tiver que nos maldizer, eles vão nos maldizer. Eles vão apregoar que a nossa religião marginalizada mesmo. Marginalizada mesmo. Né? Temos muito pouco apoio. Dizendo que esse projeto de mapeamento de matriz africana dentro dos terreiros de matriz africana de fora, ele deve, eu vou por baixo dizer que ele tem mais de 15 anos, para não dizer 20. E grandes políticos dessa cidade sabem desse projeto. Teve na mão deles e nenhum deles abraçou esse projeto. Então, assim, sustentamos um povo que ainda nos mata. Então, temos muito, sim, muito que discutir. Se faz necessário, para além da visibilidade que essa religião tem, eu falo isso com muita tranquilidade, porque a questão do meu livro foi pela lei Murilo Mendes, que aí eu quero trazer uma questão. Quando tem uma mulher preta no espaço de decisão, uma mulher preta consciente, eu vou ter que trazer a Giane. Quando a Giane vai para a Funalfa, o que ela faz com a Funalfa ela começa a dar uma visibilidade
para a periferia que nunca teve antes. O meu livro, esse último livro, é contemplado pela Funalfa, e lá eu coloquei que eu ia visitar 3 terreiros e levar esse livro para 3 espaços de terreiro, para agradecer e para dizer da importância de registrarmos as nossas histórias, seja em conto, que o meu livro é de conto, ou na questão da pesquisa. E pasme, eu acabei indo a 8 terreiros, a momentos altamente diferentes, com festas diferentes. Agradeço e peço licença e a benção aos mais velhos que me recebeu nesse espaço, e cada um foi uma festa mais rica do que a outra. E só foi possível eu publicar esse livro graças a esse edital. E com esse edital que eu fiquei sabendo que como que é distribuído essa renda. Né, de escrever um livro, eu tive aí 5, 6 pessoas que alimentou-se desse dinheiro, desse edital. Então, assim, para além dessa visibilidade, é discutirmos essa receita que fica no município, que aí a gente pode cobrar e dizer, olha, nós também contribuímos para uma cidade melhor. Os nossos espaços têm que ser respeitados. Perfeitamente, mas eu quero a sua resposta. Você vai trabalhar para Sim. realização desse movimento Acabando, nacional? sim, acabando aqui essa caminhada, né? Essa caminhada que eu estou nesse momento. Já tenho um outro projeto também para abarcar, que eu vou aproveitar a oportunidade. Eu estive na escola de samba Partido Alto, né? Pedir licença a eles para dizer isso, e aí está aí, estou com eles aí para um projeto para que aquela escola volte. A gente precisa daquele espaço, e precisa daquele espaço vivo, atuante e aberto para todos e todas, né? Que é um projeto que eu abraço a partir dessa caminhada, e aceito a sua provocação de 2027, a gente construirmos em Juiz de Fora um encontro dos povos de religiões de matriz africana, para que possa discutir a nossa caminhada por Juiz de Fora. Porque, só um adendo, o cemitério municipal foi revitalizado. Ficou lindo e maravilhoso. Há um povo que hoje tem o seu espaço lá. Parabéns para eles, mas ainda não tem o espaço para o povo de matriz africana. Perfeitamente. Isso dói, mas dói muito. Meus amigos, chegamos ao final de mais um programa Fato Concreto, mas eu queria apenas dizer uma coisa simples. Juiz de Fora, 54% da população negra. O número do eleitorado negro é maior que o eleitorado branco, consequentemente, refletindo o número absoluto de habitantes na cidade. Por que não votar em candidatos negros? Imagina um deputado negro agora mandando emenda parlamentar para o Feijão de Ogum. Imagine agora o Feijão de Ogum podendo aumentar o seu programa social, que conhece toda a periferia, e levar para a mãe desassistida esperança com um kit de material escolar oriundo da emenda parlamentar. Enquanto o ministro Flávio Dino e o presidente Lula não consigam revolucionar, porque existe um entrave muito grande da bancada de deputados federais brancos, para que as emendas parlamentares continuem sendo distribuídas para as grandes organizações ricas, a camada periférica da sociedade vai continuar sofrendo. Chegamos ao final de mais um programa Fato Concreto. Os senhores ficarão agora com as considerações finais do Geraldelli e depois da nossa convidada Marilda Simeão, candidata a deputada federal pelo PT com o número 1355. Geraldelli, as suas considerações finais. Sim, perfeito. Um bom dia. Muitíssimo obrigado pelo convite, por estar aqui no seu estúdio, ao lado da companheira Marilda, para quem eu estou fazendo campanha, pedindo voto no 1355, e também para o nosso deputado estadual, Magno de Rio Pomba, 13450. O voto na Marília
Campos, senadora, do Patrus 13 para o nosso governador de Minas e no presidente Lula. Um grande abraço. Forte abraço, Geraldelli. Suas considerações finais. Tá. Fique à vontade, pode pedir voto à vontade. Ah, tá. Só dizer o seguinte, hoje nós temos aí o Instituto Periferia do Poder, e é isso que nós pleiteamos, que a periferia esteja no poder. O Instituto já está regulamentado, ele está no Jardim Esperança, atendendo o Retiro, Jardim Esperança e Floresta, aquela região de lá, no qual a gente abraça aquela comunidade, estamos atuando. Peço licença para que você convide também o nosso presidente para estar aqui para dizer desse instituto o quanto a gente já tem feito para a comunidade. Agradeço por esse momento, aceito toda e qualquer doação, porque o transporte eu ainda pago, porque eu não tenho 35 anos, eu estou pagando com o meu dinheiro, e todos os lugares que eu vou, eu estou pagando com o pouco que tem. A emenda o fundo eleitoral ainda não chegou, e mesmo que chegue para quem está, ele ainda é aquém da minha necessidade para estar nesse momento. Então vamos, gente, pensar da importância da diversidade, vamos pensar da importância de ter uma mulher preta nesse espaço, uma mulher preta que vive na periferia, que é professora, que é escritora, que é mãe, que é filha, que é tia e que tem 35 anos de movimento social. Eu sei que eu sou uma, mas não sou só. Eu só estou aqui porque as minhas não titubearam lá atrás e não arregaram para ninguém. E essa campanha se faz com o capital, sim. Preciso de toda e qualquer ajuda para que o 1355 esteja em Brasília o ano que vem, e conto com o apoio de todas e todos, porque quando uma mulher preta pensa em política, ela não pensa, pensa em política, ela não pensa só para ela pensa para a sociedade como todos. Ela sabe o tamanho de uma sociedade, ela sabe o que é bom para ela, é bom para todos. Perfeitamente, Marilda. Eu te faço um convite para você falar sua chave Pix e também a sua rede social. Aquele que quiser colaborar, envie um Pix para a campanha, né? Nossa querida Marilda Simeão. Pode ficar à vontade. Tá. As minhas redes sociais é Marilda Simeão. Facílimo, né? Pode dar uma olhadinha lá, vocês vão ter lá, ver muitas coisas que eu venho aí na minha caminhada. Tanto no Facebook quanto no Instagram é Marilda Simeão. O meu Pix é 32 991 26 7304. R$10 me faz muito feliz, porque eu pago 3 passagens de ônibus com R$10 e posso e vou estar em mais lugares com a sua ajuda. Então vamos fortalecer o 1355. E pense bem, hein? É Lula, é Patrus, é Marília, é Áurea, é Magno e Marilda. E tá facinho a colinha, porque o primeiro número que vocês vão colocar na urna é o 1355. E o último é só o 13. Perfeitamente. Eu vou te sugerir que para essa chave Pix, você termine a chave Pix com o seu número. 1355. Ah, tá. Acho que é uma boa sugestão. Boa a pessoa sugestão. vai memorizar. E eu quero crer que eu serei o primeiro a doar para a campanha da minha querida Marilda. Eu quero crer também que nesse momento o programa Fato Concreto está criando em Juiz de Fora a altura Marilda Simeão, a altura de Benedita da Silva, no Rio de Janeiro. Que Deus nos abençoe, que a gente faça uma campanha bonita, que você seja bem-sucedida nas urnas e que, Geraldelli, você seja bem-sucedido nessa coordenação. Um forte abraço, muito obrigado aos senhores e a todos que tiveram paciência de nos ouvir até agora. O nosso muito obrigado e até o próximo programa. Fique com Deus.